Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou Dan Prado, concierge premium e consultora em hospitalidade. Esse canal aqui, ele é mais um lugar, né? Mais um espaço aqui para que nós possamos criar outras conexões. O intuito do meu canal é termos a possibilidade de falar sobre carreira aqui, sobre hospitalidade, sobre a experiência do cliente e através de insights, através um pouco da minha trajetória também, que eu possa compartilhar um pouco com vocês sobre como eu fiz diferença na vida das pessoas, passar um pouco dessa minha experiência também e poder, né, aproveitar esse espaço aqui para a gente criar aí mais conexões. Então, se você chegou agora, aproveita para se inscrever no canal também. Você pode me seguir no Instagram para que você tenha acesso a outros conteúdos também que eu gero lá, danprado.consultoria. E as minhas consultorias de hospitalidade, elas são voltadas para quem tem clínicas ou meios de hospedagem. E através das minhas consultorias, nós vamos desenhar uma melhor experiência para o seu cliente, uma melhor entrega, uma melhor jornada. Então, se você se interessa por esse assunto, você acha que eu posso te ajudar, escaneie o QR Code que está aqui na tela, que vai direto aí para o meu contato e vai ser um prazer falar com você também. E nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência trabalhando em uma sala VIP de aeroporto. Eu sei que é um lugar meio diferentão assim para trabalhar, porque o aeroporto é super restrito, né? Então a gente fica às vezes, né, como que vai, aonde que arruma um emprego. E esse trabalho, ele foi um trabalho muito especial, se não um dos mais da minha vida, porque eu tinha um desejo de trabalhar em uma sala VIP. É importante falar que nesse ano foi o ano que eu me formei como concierge, e aí fica um assunto, né, para um outro vídeo, como que eu fiz esse curso, o que você aprende, posso falar um pouco para vocês. E eu lembro que no meu curso de concierge, no último dia, a professora estava falando para nós alguns lugares onde o concierge atuava. Então, ela falou navios, falou hotel, shoppings, e ela citou o sala VIP do aeroporto. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, gente, mas como assim na sala VIP do aeroporto, né? No aeroporto você não pode ficar indo pra lá e pra cá, eu nunca vi lugar de sala VIP assim, como que eu faço? E aí, assim que o pessoal saiu pra ir, né, tomar ali a pausinha do café, eu peguei ela para conversar e eu falei, professora, você falou sala VIP e tal, mas trabalhei no aeroporto, como é que funciona, né? Como será que eu conseguiria um trabalho ali na sala VIP do aeroporto? E aí ela, né, comentou assim comigo, faz o arroz e feijão, né? Se veste aí com, né, roupa profissional, bota o currículo embaixo do braço e vai lá no aeroporto, que com certeza, né, você vai lá conversando com as pessoas, alguém vai te levar em algum lugar que você vai conseguir falar da sala VIP, falar que você fez seu curso de concierge. E ela falou uma coisa importante. Ela falou assim, e Deus põe a mão. Porque eu tô aqui dando aula para vocês de concierge porque eu tinha um grande conhecimento sobre essa área e eu não tinha o que fazer não fazia nada, né, com esse entendimento. Então eu queria trabalhar aqui no Senac, eu queria dar aulas aqui no Senac, moro aqui perto. Conheci uma pessoa que conhecia outra e eu sei que a gente foi trocando e-mails e eu tô aqui, né, então vai lá. E aí, já na parte do futuro, esse trabalho aconteceu. Importante dizer que eu não era concierge, então eu fui contratada como Guest Service Officer, ou então uma recepcionista. Eu trabalhei durante 4 meses nessa sala VIP, foi uma passagem super rápida, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer em toda a minha vida, porque eu acredito que eu vim assim com um entendimento de coisas novas, né, tinha feito esse curso que eu falei pra vocês, então eu queria pôr muita coisa em prática, com dedicação, com interesse genuíno em fazer aquilo, as pessoas percebem. Então, com o tempo que eu fui atuando na sala VIP, eu fui ganhando muita moral ali, né, posso dizer assim, porque era mesmo da parte da gerência, da supervisão, então eu tinha a minha gerente, a minha supervisora como pessoas muito confiantes no meu trabalho. E com isso eu simplesmente posso falar assim com muita clareza, mas porque eu fiz de verdade, que eu brilhava muito naquilo que eu fazia. Então eu falo isso pra vocês, não é com nenhum tipo de, porque se acha, não é isso, eu tô contando pra vocês uma coisa que aconteceu devido a você fazer um trabalho de forma genuína, entende? O que acontecia? Qual era o meu papel? O que rolava na sala VIP? Meu papel era basicamente colocar os passageiros para se acomodarem nessa sala. A sala que eu trabalhava era a sala da Visa e era o primeiro ano de atuação da Visa com sala VIP em aeroporto. Então a sala ela não era muito grande, era uma sala um pouco mais compacta, então acho que 75, 80 lugares provavelmente. Então o que nós tínhamos ali? Um lugar onde eu fazia um trabalho que eu adorava, mas ao mesmo tempo nós tínhamos uma
uma crise, digamos, né? Que era a fila para entrar na sala VIP. Porque o público que eles queriam atingir, de repente, começou a conhecer a sala e nós tínhamos uma mega de uma fila sempre, em qualquer, praticamente, horário do dia, para acesso nessa sala. Eu ia tomando conta das coisas e ia tentando formas de fazer as coisas. Então, isso do encantar, ele é um pilar de um concierge, né? Então, como eu falei, não era contratada como concierge, mas eu atuava dessa forma com muita desenvoltura, porque eu tinha isso muito fresco na cabeça. Eu tinha acabado de fazer um curso, era uma profissão que eu queria seguir, então isso me deixava livre para fazer as coisas. Essa crise da fila da sala chegava a ser engraçado, assim, não pelas pessoas, claro, mas pelos meus colegas de trabalho, assim, porque, claro, ninguém quer enfrentar problema, né? Então, de repente, você vem ali com um público que é uma classe diferenciada, né? Já é um público de classe média alta, e chega ali numa sala VIP, que a pessoa quer se sentir VIP, e de repente tem uma mega de uma fila, e a pessoa não vai se sentir VIP naquele momento, porque ela vai ter que esperar para entrar na sala. Eu usava de ferramentas e recursos que a gente tinha para gerenciar a crise dessa fila. Porque acontece, como eu falei, as pessoas não querem ter que enfrentar problema. Então, o que a gente faz? As pessoas têm um pouco de receio. Quem podia não ficar ali naquele front, né, para receber os passageiros e ter que lidar com aquelas reclamações da fila, se não pudesse, melhor não ficar, né? Um dia eu estava com uma das minhas supervisoras e aí ela simplesmente pegou uma bandeja de brigadeiro e colocou ali na frente da recepção, para que as pessoas, ao chegarem, né, pudessem comer um docinho ali enquanto esperavam a sua vez de ir para a sala. E isso veio como um insight para mim. Eu falei, gente, é isso. Nada mais brasileiro do que brigadeiro e nada mais brasileiro do que a nossa hospitalidade, né? A gente tem isso muito, muito quente, muito forte em nós. Então, simplesmente eu peguei aquela bandeja de brigadeiro como se fosse um escudo meu e eu ia para frente. Com o tempo eu entendi o quê? Que a crise acontecia principalmente pelo fato das pessoas quererem acessar um espaço que ele não tinha capacidade de atender você naquela hora, ok? Mas que elas se sentiam do lado de fora, literalmente assim, tipo, mas agora eu vou ter que ficar aqui quanto tempo? Então, eu procurei, através do cuidado com as pessoas, virar essa chave. Então, eu pegava a minha bandeja de brigadeiro e ia à luta. Então, eu ia pelos cantinhos falando com as pessoas, sabe? E tentava ensaiar o melhor sorriso que eu tinha. E como eu era tão feliz naquele trabalho, apesar, né, desse momento, mas vou contar outras coisas legais que aconteceram, as pessoas se sentiam positivamente impactadas. Então, tipo, não tem lugar ali, mas não me deixaram largado, sabe? Eu tenho ainda uma possibilidade, tem uma pessoa aqui na fila cuidando. Então, eu sempre ia questionando a pessoa primeiramente sobre o aplicativo que ela tinha que baixar, ou se ela já tinha os acessos para a sala VIP, quantas pessoas eram, para que eu pudesse cuidar. E com o brigadeiro, era a forma de eu dar uma encantada naquilo, sabe? Então, e pra mim também era forma de defesa, né? Porque eu falava, se a pessoa vier, né, me mordeu, joga o brigadeiro e a pessoa come o brigadeiro, não morde eu e assim. Então, com isso, eu ia com as crianças, perguntava sempre para os pais, posso oferecer um brigadeiro? Porque eu sei que tem, né, mães e pais que não dão doce para criança, e é completamente respeitável isso. E isso ganhava muitos olhos, né, de uma gestão que sabia que tinha alguém ali tomando conta da fila. Eu atuava na sala VIP, e nós tínhamos também com a Visa um outro ponto no aeroporto que chama Fast Pass. Então, era um acesso exclusivo da Visa para que pudesse entrar ali, né, de forma prioritária os passageiros para um raio-x exclusivo. Então, nós ficávamos na ponta também desse acesso, porque nós precisávamos que a pessoa tivesse o aplicativo, né, para que ela pudesse entrar, escanear ali na parte, né, dessa segurança da imigração. Então, ficávamos também, né, em sistema de rodízio e eu atuava nesses dois lugares. E eu ia ali conversando com as pessoas, né, e vendo possibilidades de encantar. Eu tinha acabado de ler também o livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Então, falava de vários formatos, né, que a Disney se mune ali, né, para fazer o momento das pessoas nos parques ser inesquecível. E o meu papel ali basicamente virou isso. Então, a questão da mentalidade, né? Eu era contratada como uma recepcionista. Ou você podia até se colocar num degrau abaixo e dizer, eu sou um controlador de acesso. Porque o seu papel basicamente era fazer os acessos dos passageiros ou cobrar caso eles não tivessem o acesso. Mas eu me colocava numa mentalidade acima e eu dizia, o meu papel é encantar os passageiros
para que eles possam ter uma excelente memória dentro do que for possível antes da viagem começar. Então, eu trago isso como insight aqui, né, nessa conversa, sobre a mentalidade que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas entregas. Se a gente se coloca abaixo, porque eu só tenho esse empreguinho, porque eu só tenho esse carguinho, ou você se coloca já com uma mentalidade acima e você acessa esse momento e esse momento te faz virar um diferencial. Diversos momentos muito legais aconteceram, como, né, acabei de falar, né, eu tinha lido o livro da Disney, dentro da sala tinha uma Espaço Kids, né? Então, sempre a gente estava ali arrumando, né? As crianças iam lá, enfim, né? Coisa de criança, mexia nos brinquedos, eu organizava. E tinha algumas fantasias também. Então, eu lembro das menininhas passando, assim, na sala VIP, vestidas, né, de princesa, eu fazia a reverência, sabe? E elas ficavam rindo porque elas não esperavam. Os pais davam uma piscadinha, tipo, obrigada, assim, por esse momento. Porque eu sabia que algumas iam, inclusive, pra Disney, né? Então, já começava ali essa parte da viagem, do encantamento, né? Você via, por exemplo, casais de lua de mel, era claro que aquelas pessoas estavam em lua de mel, você não precisava nem perguntar. A aliança brilhava, sabe, na fila, o rosto das pessoas, a expressão da felicidade, sabe? E era muito legal a gente participar, assim, desses momentos. Então, sempre que era possível, eu oferecia um drink de boas-vindas, eu pedia pro barman, ficava enchendo o saco do barman o tempo todo, coitado. Né, faz alguma coisa aqui, vai ter um casal que vai entrar, eles vão sentar naquela mesa, eles estão em lua de mel, vamos fazer um drink de boas-vindas. Escrevia no guardanapo. Tinha uma parte, né, de conciergeria dentro da sala, que eram outras pessoas que atuavam, outros maravilhosos, e eu ali na minha, né, na minha recepção. Então eles tinham um cartão exclusivo da Visa, né, que fazia assinatura e fazia tudo, e eu não tinha nada, mas eu queria fazer no improviso, mas eu não queria deixar passar. Eu lembro de uma passageira que era já assim, uma senhora, né? Ela estava indo para a França e ela estava sentada ali, a gente tinha, né, um open de brigadeiro lá, né? Todo mundo comia. E aí eu lembro que quase na hora de embarcar ela falou assim para mim: será que você não podia, agora que eu já passei na imigração, olha isso, né? Já passei na imigração, não era que podia pegar uns 2 brigadeirinhos ali e enrolar para eu levar para as minhas netas? Porque elas não conhecem brigadeiro. E aí eu lembro que eu peguei e pedi lá na cozinha uma caixinha, coloquei, escrevi um bilhetinho. Então, é a questão da ação, né? No outro vídeo eu falei que o encantamento do cliente, a experiência do cliente são nos detalhes. E às vezes a gente acha que tem que ter, assim, sabe, um mundo, um fundo, um super caro, condições de fazer grandes coisas, que é muito legal. Mas às vezes as pessoas, elas estão tão carentes ou de atenção ou de que aquilo que está acontecendo com elas seja tão importante, que seja importante para você, que elas querem só a sua atenção, sabe? E a atenção é de graça. Você não precisa pagar nada para dar atenção para as pessoas e mostrar que talvez aquele momento que ela tá indo ver as netas e que as netas não conhecem brigadeiro seja especial. Tenha um pouquinho de capricho, sabe? Muitos momentos especiais aconteceram na sala, momentos de celebração de lua de mel, momentos ali que a família estava indo fazer, né, alguma celebração especial. Mas, né, como eu sempre falo, nós nunca sabemos, né, ainda mais dentro de um aeroporto onde existem tantas histórias, né, você nunca sabe especificamente o que está por trás daqueles olhos que te olham, né. Então, o passageiro sempre pode ser uma surpresa, né, o motivo dessa viagem. Então, nem sempre, né, vai ser alegria, né, foi momentos que a gente conseguiu celebrar grandes coisas, mas teve um específico que era um senhor que chegou na sala e ele ficava muito prestando atenção no nosso uniforme, no nosso jeito de falar, nas coisas que a gente estava fazendo, perguntando algumas coisas sobre o aplicativo que precisava para esse acesso. E eu, do nada, veio assim na minha cabeça: meu, esse cara, esse passageiro, ele é um cliente oculto. E aí fui lá alarmar todo mundo: gente, é um cliente oculto, tem um cliente oculto na sala. E não sei, porque a gente tinha na Visa muita coisa com a NPS, né? A pesquisa de satisfação era muito importante para a marca. Então, eu achei que eles tinham mandado um cliente oculto, né, para avaliar ali o nosso trabalho. E aí eu lembro que eu grudei nesse passageiro e eu ficava tomando conta das coisas, mas meio que de babá dele. Precisava de alguma coisa, eu via que ele tava caçando, eu já ia, né, em cima. O senhor precisa de carregador, o senhor precisa de banho, tem lá também. O senhor consegue pegar a ficha, né, para acesso ao banho da sala. Um drink, o senhor já experimentou o nosso drink Signature, que é o nosso drink da casa. E tava sempre ali tentando, né, que tudo saísse perfeitamente possível.
Eu lembro que ele falou que ele queria descansar um pouco, eu fiquei tomando conta da hora que saía alguém da espreguiçadeira, né, que era um cantinho um pouco mais reservado, o pessoal adorava tirar um cochilinho lá, e falava, vem, vem, agora tem um espaço, o senhor pode descansar aqui, pode deixar a mala, e literalmente cuidei dele. Na minha cabeça, ele era um cliente oculto. E você veja como são as coisas. Depois que ele passou, eu acho que ali umas 2 horas e meia, cerca de 3 horas na sala, ele começou a se organizar, a pegar as coisas, eu percebi que ele já estava indo, né, começar a se encaminhar para os portões de embarque. E aí eu lembro que eu perguntei assim para ele, senhor X, posso ajudar com algo mais, né? O senhor já sabe o portão de embarque, caso não, nós temos aqui a parte da televisão onde que o senhor vê ali os acessos do voo também, o embarque, tudo, como que tá o status. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você sabe para onde eu tô indo? E eu falei para ele, não. E eu realmente não tinha, né, não tinha perguntado. E ele falou assim, eu estou vindo do Paraná, né, conexão aqui em Guarulhos, eu estou indo para Frankfurt, na Alemanha. Essa viagem ela é muito difícil para mim, porque eu estou indo me despedir da minha irmã, que está morrendo de câncer. Então toda a família está se mobilizando para essa despedida. Eu estou sozinho nessa viagem, é uma viagem muito angustiante, porque eu já sei que eu vou encontrar um quadro muito difícil e praticamente estou indo me despedir da minha irmã. E agora vocês prestem atenção no que ele disse. Mas eu queria te agradecer pelo atendimento e pelo acolhimento e cuidado que você teve comigo. Você pode ter certeza que através das suas ações, do seu cuidado comigo, sem saber, você fez a minha viagem ser menos pesada. Você deixou a minha viagem melhor. Então, assim, eu já tava, né? Eu choro, né? Deu um espirro, tô chorando. Imagina que a minha lágrima já tava aqui, assim, eu fiquei muito comovida, porque eu realmente tava tão acostumada com esse processo de estar com as pessoas ali no momento do legal, das férias de família, do lazer, da lua de mel, da primeira vez que as pessoas saem do país, o brilho no olho, aquela expectativa que aquilo me caiu uma ficha. Eu falava, gente, literalmente nós não sabemos quem são as pessoas, o que está acontecendo por trás dos olhos que nos assistem, que nos vê ali, né? Então, ele olhava pra gente, talvez procurando alguém que auxiliasse, mesmo de uma forma silenciosa, sabe? Que fosse aquele cuidado que a vida traz, né? E você vê quantas pessoas tem dentro de um aeroporto, né? E que eu só tinha uma chance de fazer a viagem desse passageiro ser melhor, sem nem saber que eu precisava fazer aquilo. Ainda bem que eu ouvi a minha intuição, meu coração, e talvez Deus tenha colocado um na vida do outro para que a gente tivesse se encontrado. Muito especial esse momento. Eu lembro que posteriormente ele me encontrou no LinkedIn, me adicionou no LinkedIn, e ele colocou um comentário falando que ele esteve em outra sala VIP de outro país e que não chegava aos pés do atendimento que ele teve. Então, mais uma vez eu volto vocês aqui para o ponto, né, principal desse vídeo, além, né, de ser ali, de contar essa minha trajetória, mas compartilhar com vocês também sobre a forma como a gente se coloca para as coisas. O servir é absolutamente nobre. Muitas vezes nós temos na nossa cabeça, né, que a pessoa que está acima é o nobre, nós somos meros servis. Mas numa sociedade, né, onde a gente muitas vezes vive a política do não fazer nada pelo outro, né, e isso que é importante, não vamos fazer nada pelo outro, então vamos fazer só o nosso. Você quebra o padrão quando você serve e serve genuinamente, cuida das pessoas e cria essa conexão, porque é uma memória que a pessoa vai levar, né? Muitas coisas da nossa vida se vão, mas as memórias que a gente cria não são apagadas, para o bem, para o mal, para qualquer ação que você tenha. E fica aí esse testemunho para vocês. Um momento também assim que eu tenho, né, na minha memória, que eu procurei fazer um diferencial no momento onde muitas vezes a gente acha que não pode fazer nada, era nesse acesso que eu falei para vocês que tinha ali, né, para a saída do país. Então, ali praticamente era a deadline da despedida, né? E assim como tem o programa lá, né, chegadas e partidas, realmente é isso que acontece literalmente num aeroporto. Então, principalmente quando esse embarque ele é internacional. Muitas famílias mandam os filhos, né, para fora, ou os filhos querem sair para estudar, intercâmbio, às vezes vão participar também de campeonatos, né, e alguns formatos assim, onde tem que sair, muitas vezes é a primeira vez, né, que essa família vai se despedir de um filho para uma jornada, onde aquele adolescente, onde aquela, né, criança não, mas talvez mais adolescentes, vão passar 4 meses, 6 meses fora do país e
aonde eu ficava era o momento dessa deadline, né? Era o momento dessa despedida. Então, tinha dias que era difícil porque era muito choro, era compulsivo, era tocante, sabe? E muitas vezes, principalmente quando a família tentou ser forte até o último momento, e vamos lá, campeão, você vai conseguir, vamos lá, filhão. E assim, como era interessante, sabe? Eu ficava observando também, né, de uma forma cotidiana, como que aquelas despedidas aconteciam, né? Algumas famílias que tinham religiões, assim, faziam orações, rezas ali, né, todos segurando a mão do outro para desejar sorte, para desejar proteção, para desejar um bom caminho para aquele filho. E, gente, sendo mãe, então, aquilo não tinha como não entrar aqui, assim, em mim, né? E aí eu falava assim, não, gente, o que que eu faço? Porque, assim, o que eu fazia era muitas vezes chorar, juro. Tinha vezes, assim, que você não tinha como não se emocionar, sabe? É claro que eu não era, né, um choro ali extremamente, mas, assim, o olho enchia de água, porque eu só falava, gente, eu nem conheço esse filho, eu nem conheço essa família, mas era muito, assim, porque você se pensa no lugar, será que um dia vai ser eu? E eu lembro de uma delas, assim, que eu acho que foi a pessoa que mais me impactou, assim, que foi uma mãe que ela pegava aquele filho, ela passava a mão no rosto dele, ela falava coisas positivas, ela beijava aquele menino. E aí, assim, a gente né, fazia o acesso comigo e ele entrava e a porta automática fechava. E eu lembro que esse dia, a hora que essa porta se fechou, gente, essa mãe, ela foi indo pra trás, assim, sabe? Com o fôlego que veio do choro. Ela encostou na parede e ela desceu, assim, como se fosse de filme. Uma cena de filme, ao vivo, na minha frente, assim. E ela chorava. E aí o marido ficou ali esperando, né? Até onde ia a vista dele. E depois ele veio abraçar aquela esposa. Gente, ai, meu Deus, aquilo me dá até uma emoção, assim, pra gente ver como que são genuínas as conexões entre as pessoas. E eu lembro que eu tinha um lenço no bolso, que eu tinha trazido comigo e era extremamente limpo, um lenço de papel. E aí eu ofereci para o marido dar para ela. E aí ele me agradeceu, assentiu com a cabeça respeitosamente, sem ser também invasiva, né, com aquele momento. E isso virou um hábito para mim. E aí, o que que aconteceu? Toda vez que eu ia para esse ponto, eu passava no banheiro e fazia os, sabe? Os lencinhos de papel, pegava os lenços, colocava no meu bolso, uniforme limpo. E aí, quando acontecia esses momentos assim, era o gesto, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa, porque não tinha como você só ver aquilo e ficar, sabe? Mas é porque eu queria fazer mais. Então, respeitosamente, eu ficava com aquele lenço. Precisava. Oi? Precisava fazer alguma coisa, sabe? Então, quando eu via aquela cena assim, e eu via que o esposo às vezes estava um pouco mais. As pessoas parece que procuravam conforto de alguma forma, sabe? E era a minha forma, era o meu gesto de confortar, era oferecer um lenço e assentir com a cabeça, e porque era realmente muito tocante aquilo. E para encerrar assim um pouco, né, eu também fiquei responsável por fazer o atendimento de passageiros VIP na sala. Então, sempre que a gente tinha alguma pessoa de renome, tanto dentro da empresa, né, da marca da Visa, quanto de renome com influência, com opinião, né, se fazia ali uma questão uma preocupação, né, por parte de nós, para um serviço ser extremamente excelente, ser extremamente bem feito, mas eu me colocava à disposição, né, então eu lembro de uma vez que a gente fomos receber a Cristina Junqueira, né, cofundadora da Nubank, e ela veio e a Big Boss, né, avisou lá que vinha esse atendimento VIP e ninguém falou nada, então eu falei para ela que eu ia me colocar à disposição. E eu já tinha escutado a falar sobre a Cristina Junqueira, mas eu não tinha, assim, nenhum tipo de conexão no sentido de consumir conteúdo ou história, enfim. E aí eu lembro que eu entrei no Instagram dela pra ver o que eu podia fazer ali dentro dos meus recursos, né, pra diferenciar aquela estada dela. E ela escreve na biografia, na bio do Instagram, né, bem grande assim, louca pelo Mickey.
E aí eu falei, gente, a mulher gosta do Mickey, o que eu faço? E aí eu lembro que com o pessoal da cozinha, eu consegui pedir para que eles fizessem dois brigadeiros para ela, pra gente colocar, né, para entregar junto com um drink na mesa, com as orelhinhas do Mickey. Eu não sei se eu tenho essa foto, se eu tiver, coloco aqui para vocês. E para que a gente pudesse deixar ali na mesa, para quando ela entrasse, o concierge e eu íamos fazer ali a parte do atendimento, ver se ela precisava de alguma coisa. E esses atendimentos eram diferenciados e com isso eu ganhava visibilidade. Então, você vê que não é questão de se sentir, era as pessoas confiarem, até o dia que o próprio CEO da Visa foi. E aí alguém veio me procurar porque falava, ó, eu quero a Damares no lounge. E também de que as pessoas tinham aquela confiança no meu trabalho. Então, assim, a Damares estando no lounge, eu sei que pelo menos eu posso ficar mais tranquila. É isso que eu escutava da parte deles. E isso, como profissional, era uma coisa que enchia o meu olho. E quanto mais eles me davam a oportunidade de fazer as coisas, mais eu fazia. Eu trouxe aqui para vocês, pra gente encerrar o papo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, essa manta? Essa manta foi um presente que eu ganhei de uma passageira. Ela veio da Índia como forma de agradecimento por uma conexão com um atendimento de excelência que virou case de sucesso. E assim, você ganhando credibilidade, ganhando seu espaço, mostrando o seu trabalho de uma forma intencional, de uma forma que você se preocupa com os outros, que você procura fazer bem feito, fazer com qualidade, a vida te traz outras oportunidades também de crescimento, de reconhecimento, de diferenciação, de você se mostrar como um profissional de ponta, virar referência, para outras pessoas. Muitas vezes até dúvidas geravam, né, entre os meus colegas de trabalho. Ah, mas por que ela faz assim? Por que é um pouco fora do padrão? Mas é porque a minha cabeça já era treinada para fazer um atendimento diferenciado, um acolhimento diferenciado, e eu não me via só como uma recepcionista, uma controladora de acesso, eu me via como uma profissional diferente. E no final, quando eu saí dessa sala, e aí falo para vocês no próximo vídeo, muitas pessoas vieram, sabe, falavam, pô, às vezes eu não entendia por que você fazia isso, mas eu vejo hoje que você fazia diferente, que dava certo. Então, né, a experiência que você deixou aqui pra gente, eu vou procurar acatar, vou procurar fazer alguma coisa parecida, porque eu via que as pessoas tinham, que tanto os passageiros, quanto a gerência, quanto, enfim, a outra empresa, né, no caso a Visa, eu não era contratada direto, né, eu era contratada de uma outra empresa, viam você como um profissional diferenciado. Então, procure fazer isso também na sua vida, né, trazer oportunidades de se diferenciar, tá bom? Se vocês gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo foi inspiração para você, deixa aqui o seu like, também se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!